Grandes nomes da história. Joana d'Arc, uma jovem simples, vinda de uma pequena vila do interior da França, acaba se tornando líder militar e inspira um país inteiro. Parece uma história de filme? Pois é exatamente assim que começa a vida de Joana d'Arc, uma das figuras mais fascinantes e misteriosas da história. Para muitos, ela é símbolo de coragem, para outros, uma inspiração religiosa e, para alguns, uma heroína quase mística. No século XV, a França estava imersa na Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. O país, dividido e enfraquecido, vivia sob a sombra de invasões e disputas de poder. Joana nasceu neste contexto, em 6 de janeiro de 1412, em Domremy, uma vila minúscula no interior da França. Ela era uma camponesa comum, que ajudava nos afazeres domésticos e cuidava dos animais. Ainda adolescente, ela afirmava ouvir vozes misteriosas que a orientavam a salvar a França da dominação inglesa, a missão divina e o chamado à guerra. À medida que crescia, Joana dizia ouvir vozes de santos, como Santa Catarina e São Miguel, que pediam que ela lutasse pela França. E aqui está o mais impressionante. Apesar de ser uma simples camponesa, que nunca havia empunhado uma espada ou comandado tropas, Joana acreditava que essa missão divina era real. Imagine a confiança. Enquanto França e Inglaterra travavam a guerra, Joana se apresentava ao príncipe francês Carlos, com uma proposta ousada. Ela iria liderar os soldados e recuperar o trono para ele. Determinada a persuadir o príncipe Carlos a lhe dar um exército e com uma ousadia que parece improvável, Joana argumentava que através da sua fé conseguiria vencer qualquer batalha. Em 1429, com sua fé e determinação, ela finalmente convenceu o príncipe e ganhou o comando de tropas para a missão de retomar a cidade de Orleans, um ponto estratégico crucial para aquela guerra. Joana vai para o campo de batalha. Em abril de 1429, vestida como um soldado, com armadura e bandeira em punho, ela liderou as tropas francesas na Batalha de Orleans. Em apenas 9 dias, o cerco inglês foi rompido e a cidade foi libertada. Isso foi um choque para todos. A fama de Joana se espalhou e o povo francês começou a vê-la como uma enviada de Deus. Aquela vitória não era só um triunfo militar. Era um grande golpe moral nos ingleses e uma injeção de esperança para os franceses. Naquela época, ver uma mulher no comando era impensável. A vitória e a coroação de Carlos VII. Depois da vitória em Orleans, Joana levou o príncipe Carlos a Reims, onde ele foi coroado rei da França, tornando-se Carlos VII. Sua missão estava cumprida, mas Joana não queria parar por aí. Ela continuou lutando em várias outras campanhas, tornando-se uma verdadeira heroína nacional e fortalecendo ainda mais o mito sobre o seu nome, a morte e o legado de Joana d'Arc. Em 1430, foi capturada pelos Borguinhões, aliados dos ingleses, durante um cerco em Compiègne. Depois de muitas tentativas de resgate frustradas, Joana foi vendida aos ingleses. Após tantas conquistas, Joana era vista como uma ameaça pelos inimigos ingleses, e a partir daí, a história de Joana entra em uma fase sombria. Os ingleses sabiam que ela era uma peça poderosa no xadrez político, então decidem condená-la. Joana é acusada de heresia, bruxaria e feitiçaria. O julgamento de Joana foi uma das maiores farsas jurídicas da história. Sob acusações infundadas, como vestir roupas masculinas e realizar rituais de magia, Joana foi queimada na fogueira, na cidade de Rouen, em 30 de maio de 1431, aos 19 anos de idade. Ironicamente, sua morte só fortaleceu sua lenda. Sua bravura e fé inabalável inspiraram gerações e, em 1456, ela foi declarada inocente em um novo julgamento. Em 1920, ela foi canonizada como santa pela Igreja Católica. Hoje, Joana d'Arc é a santa padroeira da França e um símbolo de resistência e fé. E é incrível pensar que uma jovem tão simples
Teve coragem para desafiar reis, liderar exércitos e marcar para sempre a história de uma nação. Joana d'Arc é a prova de que não importa de onde você venha ou quão improvável seja sua missão, a coragem e a fé podem levar você a feitos extraordinários.